Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 12 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo pela Twitch TV, daqui a pouco podcast do programa e logo mais reprise às 17 horas na Plena TV. São 7 horas e 11 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e vamos às principais informações no dia de hoje, começando com a previsão do tempo. Para Campos hoje, tempo bom, céu claro com sol, poucas nuvens e não há previsão de chuva também para hoje. A máxima deve ficar em 30 graus, a mínima é de 21. Agora faz 23 graus no centro da cidade. Condições aí de ventos fracos no decorrer do período e predominância do sol. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com Pedro Emílio, delegado da Polícia Civil, titular da 123 DP de Macaé. O Pedro Emílio veio para falar com a gente sobre segurança pública, as diferenças entre Campos e Macaé nessa área e, por fim, fala também com base nas pesquisas, faz uma projeção aí às urnas de prefeito e vereador de 2024. Doutor Pedro, já a gente traz o seu bom dia, a sua entrevista, rapidamente uma passada aqui pelo portal folha1.com.br, só para atualizar aqui os nossos ouvintes e seguidores lá nas redes sociais também, das últimas informações aqui importantes da nossa região. O programa é oferecido por Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Olha, no portal folha1.com.br de hoje, Prefeitura de Campos publica lei que reestrutura cargos ofertados nos concursos. A lei publicada é para vagas de auditor fiscal, técnico fazendário, contador, analista de controle interno, analista de sistema e assistente de controle interno.
Homem atropela e arrasta pessoas após evento em São João da Barra. O caso aconteceu domingo em Gruçaí. Furto de tubulações e cabos de cobre causa prejuízos no centro. A Folha da Manhã foi um dos alvos dos bandidos durante o feriadão. Trecho da Avenida 15 de Novembro segue interditado para obras já conclusivas ali do rompimento, após o rompimento do dique no ano passado. As obras devem ser entregues pelos próximos dias. Mas por hoje, ainda também interditada a 15 de novembro totalmente. Tinha uma pista liberada, mas por hoje ainda tudo. A previsão é que amanhã possa estar liberado, mas é só uma previsão. MEC disponibiliza 5,85 milhões, 5.850.000 reais para investimento no IFE. Recursos serão direcionados para projetos nos campi de Campos e de Guarulhos. Morre aos 82 anos. Joaquim Couto, delegado aposentado da Polícia Civil. Ele residia em Arraial do Cabo, mas o seu corpo será sepultado nesta terça-feira em Campos. Aos familiares, nossas condolências. Campos abre inscrições para cursos e entrevistas de emprego offshore. Macaé deverá pagar indenização por fuga e morte de crianças. Caso aconteceu em janeiro de 2019 e a ação civil pública foi movida pelo MP. Homem morre no Hospital Feira Machado após 9 tiros. Confusão generalizada em festa em Guarulhos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão. E está lá também no portal. Moradores reclamam da má conservação da Praça Jofre Maia no Horto. Mato Alto, Casa de Cupins e Academia da Terceira Idade quebrada. São algumas das queixas. E para finalizar, acidente com carreta interdita o trânsito na BR-101 foi ontem em Casimiro de Abreu. São algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br. 7h15. Trazer o bom dia do Pedro Emílio para a gente começar essa entrevista e registrar, claro, sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia para todos os nossos ouvintes aí que também nos assistem. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a 4ª participação já, né? E eu estava me lembrando aqui, eu acho que eu cheguei a fazer a primeira edição remota na pandemia, né? Então, enfim, sempre um prazer, já estava na hora de voltar, né? E vamos lá. Não, fica atento aí, porque na 4ª tá neutro, vai passando, mas na 6ª, aí você vai ter que cantar. Você que é faixa preta, vai ter que dar um jeito de cantar, de tocar. Toca o quê? No meu caso... Uma bateriazinha no máximo. Aí. Entendeu? Que espetáculo. Então prepara aí a bateria. É daquela eletrônica digital ou daquela convencional mesmo? Eletrônica ou acústica? Boa. Da mesma forma, na verdade. Viu? É assim que a gente descobre os talentos. Viu que você perguntou como é que eu sei, é desse jeito. Tá bom, Pedro, bem-vindo. O assunto hoje é bacana, importante, só um pouco para descontrair, mas não tenha dúvida que essa pauta é muito interessante sempre com você, muito produtiva. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e já pedi aí, Aloysio, para você fazer a gentileza de abrir a pauta, mas eu queria, lá naquele momento que você registra aí o carinho e a audiência de algumas categorias, só mandar um abraço para seu Edilson, segurança, porteiro aí no prédio, é uma figura sensacional que acompanha a gente direto. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Pedro, obrigado pela presença, vamos conversar um pouco nesses 2 próximos blocos. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, como o Nogueira registrou, os motoristas de aplicativos, taxistas. É legal passar ali na Praça São Salvador agora e ver todo mundo sintonizado no 98.3, os professores, né, e os pais de aluno que vão também nos ouvindo enquanto deixam seus filhos na escola. Seu Edilson
uma figura especial. Reforço meu abraço a você, meu abraço a ele, seu, né? E sempre uma figura humana excepcional, cujo convívio muito ensina, né? Um abração, seu Edilson, tudo de bom. Pedro, você teve uma passagem. Antes de começar a pauta com você, ele morreu ontem, Joaquim Couto, né? Eu tô com 51. Eu, quando comecei em jornalismo, lá pelos 18, 19 anos, final dos anos 80, Joaquim Couto era uma referência de delegado de Polícia Civil. E foi assim mais ou menos até os anos 90, talvez 2000. Depois a idade chegou, se aposentou. Eu sei que vocês não chegaram a trabalhar juntos, mas você, logicamente, que é uma referência no meio, ainda mais aqui em Campos, na região, né? O que você poderia falar sobre, geracionalmente, essa passagem de legado da geração dele para a sua? Bom dia. Bom dia, Luísio. Na realidade, não cheguei a conhecer o Dr. Joaquim Couto, conheci muito o filho dele, né, que também se chama Joaquim, trabalhou comigo na 134 entre os anos de 2016 e 2018. É um policial super talentoso, inclusive, né, muito vocacionado para o trabalho policial, mas, sem dúvida nenhuma, o Dr. Joaquim Couto foi uma referência como delegado aqui na região. Eu diria que a passagem de bastão dele nem foi para a minha geração, mas talvez para uma geração anterior à minha, né? Geração do Dr. Geraldo Rangel, Dr. Luiz Maurício Armon, né? Que inclusive foram delegados adjuntos do Dr. Joaquim Couto, mas sem dúvida uma perda inestimável, um delegado que marcou época, atuou durante muitos e muitos anos aqui na cidade de Campos. Então, sem dúvida nenhuma, deixou marcado o seu nome aí na história da Polícia Civil, sobretudo no Norte Fluminense. A passagem de bastão dele, na verdade, foi para a minha geração, né? E da minha para a sua, que Luiz Maurício e Geraldão são da minha geração. Mas, vamos lá, você teve uma passagem muito marcante a DP de Guarulhos, né? Inclusive com coisas assim que lembram um pouco uma inter-relação interessante que deveria ter talvez no Brasil, porque no Brasil a gente tem, nos compra tudo errado, né? Milícia nos Estados Unidos é uma coisa, milícia no Brasil é outra. Liberal nos Estados Unidos é uma coisa, liberal no Brasil é outra. Mas essa inter-relação das forças de segurança com a comunidade é uma coisa estadunidense europeia, né? É um princípio. Você estimulou isso em Guarulhos, né? E certamente tem uma passagem marcante. E você já está há quanto tempo em Macaé? Um ano já? Indo para um ano, quase um ano. Quase um ano. Quais as diferenças mais marcantes você destacaria no trabalho de segurança pública entre Campos e Macaé? Bom, vamos lá. A primeira diferença fundamental, Aloysio, é que em Campos nós temos hoje 3 delegacias, né? Nós temos a 134 DP, que é a delegacia do centro, mais antiga e tradicional da cidade, que sucedeu a antiga 111 DP e que cuida de toda essa parte central, né? Ou seja, tudo até a ponte, digamos assim, né? Toda a área de Baixada Campista, também da chegada aqui pela BR-101 e toda a área central, salvo quanto aos crimes de violência doméstica, né? A 146DP ela vai pegar tudo que acontece do Rio até a divisa com o Estado do Espírito Santo, é uma circunscrição gigantesca também, que atende aí mais de 200 mil pessoas, que trata de uma criminalidade um pouco mais conflagrada, né? A gente vai falar muito ali de letalidade violenta, de homicídios. Existe um cenário criminológico muito próprio em Guarulhos, que é o fato de você ter pequenas células ligadas à atividade narcotraficante se digladiando ali pelos domínios. Então é uma região muito quente naturalmente com relação a conflitos armados, e por isso que de tempos em tempos a gente enxerga dificuldades de contenção dos índices
de letalidade violenta daquela região, e tem uma terceira delegacia ainda, que é a delegacia, né, especializada para atendimento à mulher vítima. Em Macaé a gente não encontra essa diferença, né? É como se nós tivéssemos lá 3 delegacias em uma. Então a gente vai ter que ter essa atuação mais de fundo mais central, que vai trabalhar ali a questão muito patrimonial, vai ter toda a repercussão social e política de fatos mais gravosos, somada à atividade de repressão, essa criminalidade mais conflagrada, como acontece, né, como seria uma atividade um pouco mais análoga à delegacia de Guarulhos, e vai ter que lidar ainda com a temática da violência doméstica, que é um problema endêmico no nosso país, até mesmo cultural, e que reproduz milhares e milhares de ocorrências por ano dentro da delegacia. Então a gente tem um cenário de gestão de segurança pública, na minha forma de ver, um pouco mais complexo do que o que a gente encontra aqui em Campos, onde, enquanto titular de cada uma dessas unidades, você consegue se debruçar sobre problemas de forma um pouco mais isolada, um pouco mais especializada, digamos assim. Então, isso foi uma diferença grande que a gente sentiu. Você respondeu, logicamente, a diferença do seu trabalho, da sua estrutura, né? Mas em relação, o que eu pergunto também, em relação ao cidadão, eu usei o exemplo desse comando que você fez na DP de Guarulhos, muito entrelaçado com a comunidade de Guarulhos, né? E aí você sente melhor o ser humano, o cidadão. Que diferença você se é que existe, né? Entre o macaense e o campista, são vizinhos tradicionais, né? Que diferença você sentiu? Então, nesse ponto de vista especificamente, eu não acho que reside aí uma grande diferença, não. Lá a gente tem conseguido avançar também nessa participação, tem conseguido avançar em trazer a comunidade para a problemática da segurança pública, né? Inclusive lá, e é inclusive natural aí no desenvolvimento, né, tecnológico e cultural mesmo do dia a dia. A gente tem inclusive um trabalho até um pouco mais avançado em termos de publicização das atividades, né, que a gente desenvolve. A gente atua, né, mais enfoque na parte de assessoria de comunicação. Então a gente está hoje inclusive um pouco mais perto do cidadão em Macaé do que a gente conseguir estar em Campos. Isso, sem dúvida nenhuma, estimula o engajamento da participação do cidadão na sistemática de segurança pública, porque, como já foi repisado uma série de vezes por nós em diversas entrevistas, a participação da população é fundamental para o avanço nos resultados de segurança pública. Nós atuamos sempre com um quantitativo de policiais muito limitado, então nós não temos como ter olhos em todos os cantos, sobretudo, né, a gente falando aqui de territórios muito extensos. Macaé, além da cidade, para quem não lembra, vai pegar toda aquela região de serra, e a gente precisa estar preocupado com tudo que acontece nos 4 cantos da circunscrição, a qual está submetida a nós. Então, essa participação da população é fundamental, participando com informações sobre o paradeiro de criminosos, sobre crimes que estão sendo cometidos, né, a prova testemunhal. E aí eu diria que lá em Macaé, talvez você tenha uma facilidade a mais também na obtenção dessa prova testemunhal, que por vezes, principalmente em Guarulhos, é muito complicada aqui em Campos, né? São pessoas que estão submetidas aqui a um cenário de profunda exposição a criminosos e a atuação de células, né, de facções traficantes e tal. Então, que tem muito medo de participar de qualquer forma, e lá a gente ainda talvez consiga trabalhar isso um pouco de uma forma melhor, né? Enfim, do ponto de vista populacional é esse. Existem uma diferença entre cenários socioeconômicos, né, que é marcante. A gente analisar todo o desenvolvimento econômico trazido ali pelo offshore, né, e pelo Parque Industrial de Macaé, que acaba trazendo muitas pessoas de fora. Então, aqui você tem a população campista, normalmente, assim,
quase que 100, não vou dizer 100%, evidentemente, mas vamos falar em 90% campista, né? Em Macaé você tem o trânsito de culturas diversas por dentro da cidade, mas isso, por outro lado, torna o ambiente um pouco mais cosmopolita. Então, todas essas características acabam refletindo de alguma forma para levar a Macaé uma percepção, uma cultura um pouco mais de capital do que Campos, que é uma cidade muito mais tradicional, mais conservadora, e isso acaba, de certa forma, se traduzindo também na cultura criminológica, que, sem dúvida nenhuma, é um reflexo do aspecto social do ser humano. Macaé também tem outra característica que eu percebi interessante, Pedro, não sei como é que está agora, depois de após pandemia também, toda sexta-feira, depois de meio-dia, e eu trabalhei o grupo tem também uma rádio aí, uma emissora aí, e naquela época era AM ainda, né? Depois a gente migrou para FM, mas sexta-feira depois de meio-dia, você esquece tentar visitar cliente, alguma coisa, some todo mundo. Não sei se isso facilita aí seu trabalho. Diminui bastante aí o número da população que você acabou de falar agora aí, flutuante, né? Que são pessoas de fora. Exato, imagino que assim, final de semana, pelo menos umas 150 mil pessoas deixam a cidade, porque são muitas pessoas que residem para trabalhar, os hotéis estão sempre lotados, tem uma rede hoteleira profícua, né? E o final de semana realmente bem mais pacata a cidade, aí sim já tomando mais contornos de cidade do interior. É verdade. Aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio, tem uma pergunta do Arnaldo Garcia. Delegado, com tantos crimes corriqueiros presenciais, a Polícia Civil lida agora com os virtuais, os cometidos pela internet. Como está aparelhada a Polícia Civil no interior para as investigações dessa nova demanda criminal? Cláudio, então, eu acho que eu gosto sempre de dividir essa matéria nos crimes por meio digital praticados de forma, vamos chamar, semipresencial, ou seja, quando o criminoso ele pratica o crime por meio digital, mas ele está naquele local, né? Ou seja, alguém de Macaé praticando o crime contra uma vítima de Macaé. E tem o crime que está sendo praticado por uma vítima em Macaé e às vezes o cara está lá no Mato Grosso. Evidentemente, existe uma dificuldade mais específica na apuração desses delitos quando nós temos, sobretudo em outros estados, né, a presença desse autor criminoso. Porque, de fato, ainda que a gente chegue a atingir uma qualificação, né, a gente vai ter que trabalhar com o envolvimento de duas forças, né? Então, existe toda uma complexidade logística de você levar esse crime à apuração e esse indivíduo à prisão. Agora, quando a gente fala, né, em crimes digitais sendo praticados dentro da mesma cidade, aí, sem dúvida nenhuma, a Polícia Civil tem todos os instrumentos e ferramentas investigativas para atuar e reprimir de forma significativa mesmo, efetiva, esse tipo de conduta, né? Realmente, cada vez mais, e isso tem sido tema de todas as entrevistas que a gente tem participado aí nos últimos meses, cada vez mais o delito praticado em meio digital ganha espaço, ganha relevância, e nós tivemos já algumas ações exitosas esse ano em Macaé, reprimindo crimes praticados por meio digital. Pergunta no grupo aqui, Pedro, da Silvana Venâncio, jornalista, presidente do Bom Jesus Tabupuana, a que está sempre nos ouvindo aqui pelo streaming. Ela pergunta aqui a você, delegado, o Macaé ter plataformas e vir pessoas de todos os estados do país, pode acontecer uma maior criminalidade na cidade? Então, isso é meio que quase que uma lenda urbana, né, que sempre existiu na realidade, e para quem nunca trabalhou lá, na verdade pode até parecer verdade até para profissionais de segurança pública. Mas eu confesso a você que, de forma até surpreendente, eu não consegui encontrar esse traço
né, na dinâmica de cultura criminal da cidade, né? Nós, assim, na realidade, eu acho que a gente encontra um fenômeno até oposto, é o que é o fato, né, de que essas pessoas que estão na cidade normalmente vêm a trabalho, e o fato da gente ter uma realidade em Macaé de muita sustentação de postos de emprego, ou seja, você não tem na cidade de Macaé um alto índice de pessoas desempregadas, etc. e tal. Isso favorece muito o combate à criminalidade, sobretudo a criminalidade patrimonial. Eu cheguei a ver essa pergunta no grupo, né? Mais cedo estava dando uma olhada aqui para ver se o que o pessoal estava comentando. E aí até nesse momento voltei a refletir sobre isso, que eu confesso que isso não vinha à minha mente já há alguns meses. Mas então eu não consigo verificar essa relação direta, entendeu? Do fato de você ter diversas pessoas, né, de fora da cidade ali convivendo no mesmo meio social, ou que, como sempre se falou, né, pessoas que vieram residir em Macaé e não encontrando empregos, acabaram por se dedicar ao crime. Não vejo dessa forma, né? A gente tem lá, assim, empregos em todos os níveis, com bastante oferta, né? Construção civil lá crescendo bastante, toda a parte industrial, o polo offshore, a parte de turismo mesmo da cidade também crescendo. Então é bem autossuficiente em termos de postos de trabalho, e isso na verdade vem favorecendo o combate à criminalidade na cidade. É que tem esse fenômeno, por exemplo, em Serão da Barra, com o porto passou a existir, né? Gente que vai trabalhar em determinada obra, ela tem uma data de início de duração. Quando acaba essa empreitada, a pessoa fica por ali, e aí, quer dizer, como ela não está dentro de um sistema de normalidade da criminalidade, ela é alheia às regras disso, acaba fazendo invasões de casas, né? Você tem esse traço. Eu digo porque eu frequento a Tafona desde os anos 70, morei lá nos anos 90, 2000. Isso aconteceu muito, muito em São da Barra. Não digo muito, mas assim, foi registrado em São da Barra. Pessoas que invadem residência, muitas vezes não são dali, são pessoas de fora. Isso em Macaé você não... Então, eu acho que isso está muito mais ligado à questão da oferta de postos de trabalho do que ao fato das pessoas serem de fora, não. Não vejo o porquê, assim, sinceramente, nunca vi essa relação direta do fato da diferença de uma pessoa que é de Campos ou de fora estar no lugar. Se não tem oferta de trabalho, né, você tende a enxergar, e assim, a gente precisa falar também que é muito da índole da pessoa, né? Tem pessoa que ela vai criar o posto de trabalho dela, né? Ela vai dar um jeito, vai se virar, vai vender alguma coisa, vai para o comércio informal, mas vai estar trabalhando, né? Enquanto que algumas pessoas querem buscar o caminho fácil, e outras, mesmo com oportunidades, escolhem se dedicar a uma determinada modalidade criminosa, porque é como a gente chama, né? A pessoa tem essa natureza vagabunda, vamos chamar assim, de preferir se dedicar ao crime do que buscar até pessoas empregadas, muitas vezes, né? Que querem buscar ali o ganho fácil, né? Então, são diferentes fatores de influência, mas eu confesso que essa relação do ser de fora, para mim, eu nunca consegui enxergar de forma direta. Eu acho que se a pessoa, ou ela está aqui, ou seja, São João da Barra, ou seja, Macaé, ou ela está roubando, ela está furtando aqui, se ela estivesse na cidade dela, ela está fazendo a mesma coisa, né? Você citou agora uma terminologia meio determinista, a índole do vagabundo. Sem querer entrar em polêmica política, mas pergunta aqui o Maurício Batista, que é ouvinte aqui, 001 do programa. Não pode falar 01, porque ele é lulopetista, né? Ele pode lembrar os filhos de Bolsonaro, mas o 001, né? Ele pergunta aqui a você. O afrouxamento, que também tem uma pergunta sobre segurança pública, que no Brasil bipolar ganhou uma conotação política, né?
Pergunta Maurício Batista a você, Pedro. O afrouxamento das regras de posse e porte de armas, feito por decreto pelo ex-presidente, tem consequências diretas nos crimes da mão armada? Aloysio, essa pergunta não é uma pergunta fácil, tá? Assim, que a gente poderia fazer um programa inteiro só sobre esse tema, na realidade, né? Porque, assim, tem coisas que a gente concorda plenamente, né? Falando, assim, sobre a política pública lá do governo Bolsonaro. Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente discorda, tem coisas que a gente acha que precisa existir um meio termo, né? É complicado você definir, né? E aí seria eu falando, né? Quem sou eu para dizer qual é a configuração ideal? Porque cada um vai ter a sua. A verdade é essa. O presidente, à época, levou a efeito a configuração que ele entendeu cabível. Assim, existem dados, né, que demonstram, pesquisas, né, que demonstram que o excessivo afrouxamento com relação a quantidades de compra poderiam ter aberto canais de desvios de armas e munições. Ponto. Agora, eu acho que aonde a gente pode conversar é sobre o quantitativo que está liberado. Agora, permitir que o cidadão tenha acesso àquela arma de emprego pessoal dele, de defesa pessoal dele, de seus familiares, eu sou totalmente a favor, tá? Seguidas regras, né, possuindo legislações que nos permitam fiscalizar e controlar, de que forma que, né, ou seja, o cara vai estar lá fazendo todo o seu, como que eu vou dizer, seu exame psicossocial, para ver se é uma pessoa que tem condição de portar uma arma, ele vai estar comprovando o treinamento regular na utilização de armas de fogo, entre outras medidas. Eu sou a favor de que ele tenha, sim, acesso à arma de fogo para proteger a si e a sua família. Pessoal ligado a tiro esportivo, eu acho que sim, precisamos, né, garantir a eles a possibilidade, né, do envolvimento esportivo para os verdadeiros atletas, né? Eu acho que precisa existir uma prova, né, de que de fato essa pessoa se dedica a competições esportivas, né? Ela precisaria estar ali comprovando anualmente a sua participação em competições esportivas no número X por ano, para que no ano que vem ele continue com a sua permissão de posse ou porte, enfim. Agora, aquela história do clube da madrugada, né, que era um grande fake que era utilizado para que as pessoas pudessem andar armadas de madrugada em via pública. Isso é um absurdo, entendeu? Não pode existir, e muitas pessoas, inclusive, foram presas, tive casos de pessoas foram presas em flagrante porque vieram com essa história que não tinha o menor sentido, né? Aquela pessoa que se diz CAC, né, para poder andar armada na rua e ter um perfil do justiceiro, do violento, do agressivo. Quanto a essas pessoas, evidentemente não. Ou seja, acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanta flexibilização, nem tanta restrição como a gente tem acompanhado a partir desse ano também, né? Deveria se buscar um meio termo, e tudo que é meio termo nesse país é difícil, né? Parece que a gente tem que viver sempre só no 8 ou no 80, e aí fica difícil encontrar uma sistemática, para mim, que parece mais próxima do bom senso. Eu disse disso, esse assunto dá uma série de programas à parte. E infelizmente você tem muita opinião. As pessoas tendem a confundir. O Brasil hoje é um lugar complicado para as redes sociais no mundo, né? Quer dizer, quando os gregos criaram um negócio chamado dialética, eles botaram muito claramente, isso daqui é uma opinião. Eu acho a casa bela. Isso é um argumento. A casa é bela porque tem uma arquitetura Art Nouveau. Um fato, a casa ganhou o prêmio de Casa Bonita na revista Casa Jardim. São três coisas diferentes, né? E as pessoas vão da opinião do fato, sem sequer se dar trabalho de como formular argumento, né?
e isso complica muitas discussões, mas a coisa dos CACs nunca correu o risco de generalizar, né? Você vai ter pessoa ruim em jornalismo, você vai ter pessoa ruim em radialismo, vai ter pessoa ruim na polícia, vai ter pessoa ruim como atirador, né, esportivo. Tem que lembrar, né? A nossa primeira medalha olímpica de ouro foi Guilherme Paraense no Antuérpia em 1920, atirador, né? Nossa história no esporte olímpico, ela começa com um atirador. Você tem a tradição que ele foi em 1920, isso não é de hoje, né? Ele tirou ouro e bronze naquela Olimpíada. Mas me parece que há, assim, pelo que eu vejo, Pedro, estudos de que, como você falou, essa coisa dos CACs alguns CACs teriam sido tirados justamente já dolosamente para ser utilizados para armar Isso é verdade. criminalidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Então é isso que eu estou falando. A partir do momento que você impõe critérios para, né, você aumenta o número de requisitos para que a pessoa possa comprovar uma efetiva atuação como CAC, né? E a partir daí garantir a permanência do seu porte, sua autorização de compra e etc. Quando você permite de forma frouxa, né, e aí talvez até com cunho político-eleitoral, aí evidentemente é algo que não vai funcionar, não vai dar certo. Mas a gente tem aqui na nossa cidade uma tradição grande no tiro esportivo, né? Meu próprio cunhado é um atirador esportivo de nível nacional, né? Então você precisa estimular enfim, você precisa estimular o esporte, né? Você precisa fomentar o esporte, mas né, garantindo, uma vez que a gente está falando, né, está tratando de uma temática ultra delicada em termos de segurança pública, você precisa, né, meter a mão naquilo ali para realmente criar uma sistemática legal que funcione onde tem que funcionar e não funcione onde não tem que funcionar. Não foi o que aconteceu, na minha forma de ver, no governo anterior. E aí, a partir desse momento, a gente precisa rever essa experiência, que também não é chegar agora, né, e fechar completamente essa porta. A gente precisa trazer mais bom senso para a matéria, na minha forma de ver. Pedro, vou fazer minha última pergunta, são 7h46, minha última pergunta acerca de segurança pública, embora tenha várias outras, mas enfim, temos que terminar o bloco e virar a chave. A gente sabe que, quer dizer, o Rio, isso vem lá nos anos 70, quando foram juntar preso político da ditadura militar com criminoso normal, digamos assim, e a organicidade das organizações de esquerda que aderiram à luta armada contra a ditadura militar era uma organização hierarquizada, né, com organização. Quando esses dois universos eles se conectaram, sobretudo o presídio de Ilha Grande ali, né, hoje desativado, alguns anos desativado, isso gerou logo o Comando Vermelho. O vermelho vem dessa associação, né? E dali a coisa se difundiu em várias siglas. Nem é bom ficar repetindo o nome delas, porque elas vivem muito propaganda, né? Uhum. Mas você tem, e buscam isso a partir dos anos 90, inicialmente até saudado por políticos como César Maia, como Eduardo Paes, né? Muito pela família Bolsonaro, e aí já mais recente, as milícias, né? Que são, muitas vezes, esse perfil tem mudado também nos últimos tempos, né? Mas inicialmente, pessoas das forças de segurança, ou então, algumas vezes ligadas a corporações afins, assim, tipo bombeiro militar, não se deve generalizar, tá? Mas você tem pessoas com passagem pela polícia militar, com passagem pelos bombeiros, com passagem pela própria polícia civil, e elas passam a rivalizar com o tráfico no que se chama crime organizado.
como é esse perfil hoje no estado do Rio e como esse perfil, o que ele tem de semelhante em Campos e Macaé e o que ele tem de diferente? Bom, vamos lá. Primeiro, Aloysio, eu acredito, né, com toda essa fundamentação histórica que você expôs, que é totalmente real, perfeitamente colocado, eu acho que no final das contas, é assim que eu trato pessoalmente, eu acho que a Polícia Civil como um todo trata esse fenômeno dessa forma. A gente está falando em todos esses casos, a gente está falando de crime organizado, né? Então, o que é crime organizado? É uma organização de pessoas que buscam auferir renda e vantagens pessoais através do crime, né? Então, é uma forma onde a gente consegue generalizar todas essas células que você falou, desde o então nascente Comando Vermelho ao que ele é hoje, as milícias, as narcomilícias, que são fenômenos, né, mais modernos. Então, na minha forma de ver, no que eu vejo dentro da Polícia Civil, tudo a gente coloca dentro de um mesmo saco, né? São tecidos organizacionais que a gente precisa combater e eles vão ter determinadas características, né? Porque quando você fala que tem policiais, tem bombeiros, etc e tal, de qualquer forma a gente está falando de criminosos que possuíram ou possuem uma função pública, mas no fundo eles são criminosos, entendeu? Eles querem se contrapor, né, à ordenação estatal, eles querem se contrapor às estruturas de segurança pública para obter vantagens pessoais. No fundo, sejam eles policiais, bombeiros, guardas, policiais penais, né? Ou seja, pessoas que de alguma forma possuem uma função, já possuíram ou não possuem, que é uma característica comum dessas organizações milicianas também, né? Ela não integra ali apenas funcionários da segurança pública, né? Ela tem ali também os justiceiros de bairro, ela tem o vigilante, ela tem todo mundo que de alguma forma tem uma predisposição para a imposição violenta, mas que não é o negro da comunidade, entendeu? Porque se você pensar, muitas vezes o que vai alterar a nossa concepção sobre essas duas castas, vamos dizer assim, é a origem de cada um, né? Um ali é o negro, né? Quando eu falo negro é porque a maioria esmagadora, né, dessas comunidades, elas nascem de fenômenos que remontam desde a escravidão, mas evidentemente, né, tem brancos, etc e tal. Mas eu digo que o negro tem esse estigma, né, no sentido de estigmatização. Então, você tem ali o jovem oriundo da comunidade, e do outro lado você tem aquele que talvez tenha tido alguma opção a mais e tal, de escolaridade, né, social, e com isso conseguiu ascender uma função pública, mas são todos criminosos. E da mesma forma que nem todos os policiais são criminosos, nem todos os moradores da comunidade também são. Pelo contrário, são as minorias que acabam se dedicando, né, a esse envolvimento criminoso de contraposição ao Estado. Tá? Então, dito isso, o que eu quero dizer? Não vejo diferença relevante entre o funcionário ou ex-funcionário público, né, seja de fundo policial ou não, e também aquele pessoal que está ali enraizado e vem da comunidade e acaba, né, se envolvendo com facções traficantes. Para mim é tudo crime organizado, ponto. E eu acho que a Polícia Civil ela trata dessa forma também, né? Então você vai ver o mesmo, né, e aí isso precisa ser muito repisado. Estatisticamente, você vai encontrar, principalmente na capital, que tem estrutura para isso, né, no interior, e a gente vai chegar para falar sobre o interior, que é um pouco diferente. Na capital, você vai encontrar o mesmo número médio de ações de repressão a milícias e a facções traficantes, entendeu? Na medida do que elas existem, né? Porque eu diria que talvez a gente tenha mais pessoas envolvidas com o narcotráfico, né, como se reconhece historicamente, do que com milícias talvez, mas acho que esse número vem se equilibrando cada vez mais. Você vai encontrar um sem número de ações contra um e contra o outro, né? E aí eu lembro que se discutiu ano passado
que as organizações policiais, as forças de segurança, seriam até certo ponto condescendentes, né, com milícias, etc., que é um absurdo completo, né? Você tem um sem número de ações da Polícia Civil e também da Militar nos últimos anos, né, mas principalmente da Polícia Civil, porque o combate ao crime organizado exige toda uma questão voltada à inteligência e etc., e diligências investigativas. Então você vai ter um sem número de ações que foram inclusive premiadas. Nos últimos anos nós tivemos, né, uma série de equipes que foram promovidas por bravura em função de ações de repressão à milícia. Então a Polícia Civil, ela estimula a todo tempo, né, inclusive tem aí critérios de pontuação diferenciados, né, promoções por bravura para atuações de repressão a associações milicianas, tá? Então isso precisa ser repisado. Quando a gente vem para o interior, e aí eu vejo Macaé e Campos num patamar muito próximo, né, onde você não tem uma atuação miliciana ainda significativa, mas que por vezes você encontra tentativas de formação de tecidos milicianos, e aí é preponderante que a gente possua uma atuação rígida e ágil de repressão a esses tecidos organizacionais. A gente vai lembrar da Operação Perfídia em 2017, quando a gente estava na 134 ainda, o titular era o Dr. Geraldo, era delegado assistente dele. Nós tivemos uma atuação que inclusive teve ações concentradas não só em Campos, mas também no Rio de Janeiro, com relação a uma associação miliciana que buscava iniciar e ganhar espaço em Campos dos Goitacazes, né? E ainda hoje, tanto Campos quanto Macaé, você consegue citar, e aqui não vale mencionar, em função de sigilo de investigação, pequenos tecidos aqui ou ali surgindo que precisam, sem dúvida nenhuma, ser reprimidos. Então, acho que a gente está num estágio bem anterior em relação à capital, com relação à proficiência desses grupos milicianos, e é fundamental, né, que as delegacias da região, né, tenham uma atuação rígida, né, engajada sobre essas células, para que a gente possa não assistir aqui nos próximos anos, né, como que eu vou dizer, um avanço desse tipo de associação criminosa aqui na nossa região. Perfeito, Pedro. Tem uma pergunta aqui no streaming, no Face, que é lá do Renato Carvalho de Oliveira. Também está sempre aqui interagindo com a gente. E ele diz aqui: bom dia a todos. Delegado, qual a maior dificuldade em combater os criminosos quando os mesmos estão sempre misturados juntos das pessoas de bem, trabalhadores que nada tem a ver com essas atividades criminosas? Qual é a dificuldade de combater? Entendi bem. Ele diz aqui que qual a maior dificuldade em combater os criminosos quando os mesmos estão sempre misturados junto das pessoas de bem. Enfim, não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso não, né? A Polícia Civil tem uma atuação baseada em inteligência, né? Ou seja, compreensão acerca do cenário delituoso, né? Seja de determinado tipo de crime, seja em determinado território, e com base na inteligência policial a gente vai conseguir mapear, né, em suas diversas modalidades criminosas aí, separar o joio do trigo, para que a gente consiga ter a atuação mais certeira e efetivamente retirar, né, as pessoas certas do convívio social, para que a gente possa encontrar a redução dos índices de criminalidade. Como estamos fazendo aí muito bem, né? Acho que lá em Macaé a gente vive um ano histórico para a cidade, né? Conseguimos levar todos os indicadores de criminalidade aos seus mínimos históricos: parte de letalidade violenta, roubo de carga, roubo de rua, também roubo de veículo, que são os 4 indicadores estratégicos do Estado, todos no seu patamar mínimo da história, né? A gente tem uma série histórica de medição desses índices, aí já contando com mais de 20 anos,
e a gente conseguiu hoje trazer Macaé, que até muito pouco tempo, até o ano passado, se encontrava num profundo estado de avanço dos números de crimes. A gente conseguiu recuperar isso com uma atuação integrada com o 32º Batalhão do Tenente Coronel Aredes. A gente tem tido uma atuação integrada extremamente bem sucedida na cidade de Macaé, inclusive contando aí com todo o apoio da municipalidade, a administração do prefeito Elbas, que muito nos ajuda e nos apoia, né, com recursos, sejam humanos ou físicos mesmo, para que a gente consiga desenvolver bem o trabalho e, com isso, atingir os índices históricos que foram alcançados agora, nesse momento, inclusive, né, Macaé e toda a região ali da 32ª ISP, né, que é basicamente Macaé, Rio das Ostras, Casimiro, Conceição e Quissamã, atingindo aí, no momento, o primeiro lugar em redução de criminalidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Bom, muito bom. Muito bem. Bom, 7h59, doutor Pedro Emílio, deixa eu só fazer um intervalo, então, a gente faz uma pausa rápida aqui, e próximo bloco a gente vira a chave e também, naturalmente, deixa o delegado aí descansar um pouco e vamos conversar com o cidadão Pedro Emílio, e aí de olho nesses números das últimas pesquisas, tentar projetar as eleições de 2024, tanto a prefeito quanto a vereador. O programa tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E logo agora, na abertura desse bloco, tem uma dica muito importante de toda a equipe da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro no melhor investimento com maior rentabilidade e segurança. Fique atento aí, são 8 horas em Campos, voltaremos a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O Boletim Focus atualizou as projeções para a economia brasileira e tanto as estimativas de PIB quanto a inflação para 2023 e 2024 subiram levemente. No mercado de renda variável, o Ibovespa fechou em alta de 1,36% nesta segunda-feira, principalmente com notícias positivas da China. A alta do minério de ferro internacionalmente puxou as cotações da Vale, que por sua vez tem um peso considerável no índice. Também com peso na Bolsa, os bancos foram beneficiados pela retirada de urgência de projeto de lei que pretende extinguir os juros sobre capital próprio, uma das formas de remunerar os acionistas dessas empresas. Já o dólar teve dia de queda frente ao real, acompanhando o desempenho da moeda no exterior.